Boa noite para você. O julgamento que avaliaria hoje a possibilidade de anular a certidão de óbito de Elisa Samúdio e a mudança de pena do goleiro Bruno Fernandes e da ex-namorada dele, Fernanda Gomes, foi adiado para o fim do mês. A suspensão dos trabalhos foi um pedido do desembargador revisor dos recursos apresentados pela defesa. Foram mais de 2 horas de sessão, onde a Procuradoria do Ministério Público e a defesa do réu debateram sobre um recurso contra a condenação de Bruno Fernandes, que ocorreu em 2013. O advogado do ex-goleiro disse que a pena de 22 anos aplicada a Bruno foi diante a fatos e provas insustentáveis. Incrível! Uma trama trazendo eles, acusados, referindo eles ao diabo, sem haver uma prova no processo de que houve um ajuste prévio para que elaborassem uma trama diabólica. Também foi apresentado aos 3 desembargadores presentes no júri um questionamento sobre a certidão de óbito de Elisa Samúdio. Para a defesa do ex-goleiro, o documento influenciou os jurados. Não é de hoje que a decisão de Marixa Rodrigues, juíza do caso Bruno na época, toma proporções alarmantes. Assim que foi expedida, a certidão de óbito gerou polêmica sobre a falta de materialidade da morte da ex-modelo. Argumento não aceito pelo Ministério Público. E o caso dos autos versa sobre um homicídio decorrente de uma sentença transitada em julgado, em que se reconheceu a morte. Mas foi na hora da votação que veio a surpresa. Um dos desembargadores chegou a votar contra o recurso da certidão de óbito de Elisa Samúdio, quando o presidente da Câmara pediu vista do processo, adiando a sessão. Um novo julgamento foi marcado para o dia 27 de setembro. A decisão foi de Correia Camargo, presidente da 4ª Câmara Criminal do TJMG. O desembargador alegou que precisa analisar melhor todos os recursos apresentados pela defesa. A defesa de Fernanda Gomes de Castro, uma das supostas amantes de Bruno na época, também havia entrado com um recurso para diminuir a pena dela de 5 anos por participação no homicídio, sequestro e cárcere privado. Com o julgamento remarcado, a espera dos advogados é de que a próxima votação seja a favor dela e do ex-goleiro. Parcialmente uma vitória. Nós acreditamos muito na redução da pena dele, o que já traríamos uma grande vitória final, no sentido de estar ele aí num regime aberto ou até mesmo no semiaberto domiciliar já esse ano. Nós esperamos que a sentença proferida pelo Tribunal do Júri com marca de contagem seja mantida na sua integralidade, com pequenos ajustes no que diz respeito à pena que foi aplicada. O Ministério do Trabalho libera a partir de amanhã o pagamento do abono salarial do PIS/PASEP ano base 2016 para os trabalhadores nascidos no mês de setembro. Também a partir desta quinta serão pagos os servidores públicos com final da inscrição 2. Os trabalhadores da iniciativa privada poderão retirar o dinheiro em qualquer agência da Caixa ou casas lotéricas de todo o país. Já os servidores sacam o benefício no Banco do Brasil. Tem direito ao abono ano base 2016 quem trabalhou formalmente por pelo menos um mês no ano passado e teve remuneração média de até 2 salários mínimos. Além disso, o trabalhador tinha de estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos e ter tido seus dados informados corretamente pelo empregador na relação anual de informações sociais. Qualquer dúvida, basta ligar para o número 158 ou acessar a nossa página alterosa.com.br/JA. Veja agora como vai ficar o tempo amanhã em todo o estado. Tempo parcialmente nublado e com possibilidade de chuvisco no leste. Nas outras regiões mineiras, dia ensolarado, com baixos índices de umidade durante a tarde. Em Belo Horizonte, mínima de 18 e máxima de 31 graus. A temperatura vai dos 21 aos 36 em Iturama, de 17 a 30 graus em Congonhas. Varia entre 18 e 33 em Buritis. E em Varginha, mínima de 13 e máxima de 31 graus. A Polícia Civil apreendeu 4 adolescentes suspeitos de envolvimento no incêndio que destruiu mais de 200 carros no pátio de apreensões usado pelo Detran em Nova Lima no último dia 4 de setembro. O prejuízo foi cerca de R$ 4 milhões.
As imagens de uma câmera de segurança ajudaram a polícia a chegar aos adolescentes que incendiaram o pátio onde ficam carros apreendidos pela polícia em Nova Lima. No local havia cerca de 3.500 veículos. Veja que eles atravessam a rua correndo. 2 garotos e depois outros 2. De acordo com a polícia, a rua fica atrás do pátio incendiado. O fogo destruiu cerca de 200 carros que estavam no pátio, alguns já em mau estado, amontoados sobre os outros. Os menores têm 14 e 15 anos. Eles foram apreendidos nesta segunda-feira, 9 dias depois do incêndio. De acordo com informações da Polícia Civil, os garotos disseram que naquele dia mataram aula e resolveram atear fogo ao pátio apenas por brincadeira. Antes, eles tinham colocado fogo também em uma lixeira na região, mas a guarda municipal passou e eles saíram do local. Foi recebida uma denúncia dando conta de que um dos menores que havia colocado fogo trajava camisa do Flamengo, bermuda floral. Foi feito um trabalho, esse menor foi identificado e a partir daí foram identificados os demais. A polícia conseguiu esclarecer os 3 incêndios que atingiram o pátio administrado pela prefeitura somente neste ano. Todos, de acordo com as investigações, foram criminosos. Um dos adolescentes é reincidente. Esses veículos que estão no pátio da prefeitura, eles estavam sendo vistoriados para realização de leilão. Agora, possivelmente, eles serão leiloados como sucata diante do incêndio. Ali existem veículos apreendidos há anos, né? Porque a gente não possuía um pátio credenciado junto ao Detran e, por essa razão, não poderia ser feito leilão, né? Então, mas isso já está sendo providenciado e como se acumulou muitos veículos, muitos ali eram, inclusive, sucata. Eles não poderiam nem sequer ser restituídos aos seus proprietários. Já tem prazo para isso? Não, mas o processo já está em andamento. Um idoso foi agredido por populares em uma praça de Juiz de Fora. Segundo algumas testemunhas, ele teria agido de forma suspeita ao colocar a mão na perna de uma criança de 6 anos. Neste vídeo, gravado no momento das agressões, um homem tenta segurar o idoso, enquanto outras pessoas dão socos e chutes nele. O indivíduo que segura o idoso também tenta impedir essas agressões. De acordo com o boletim de ocorrência, o idoso teria se assentado ao lado de uma mulher e uma criança. Depois disso, ele teria colocado a mão na perna da menina de 6 anos e convidado mãe e filha para morar com ele em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Posteriormente, outra testemunha falou que não foi bem isso que aconteceu, que o idoso viu a criança e perguntou se ela estava precisando de alguma coisa. A Polícia Militar destaca o risco na conduta das pessoas que tentaram fazer justiça com as próprias mãos. Primeiro, pelo risco de cometer uma injustiça. As pessoas não sabiam exatamente o que tinha acontecido ali no local. E segundo, pela própria segurança. Para a polícia, o homem que tentou segurar o idoso agiu dentro da lei. Mas isso também não é recomendável. O Código de Processo Penal diz que qualquer do povo pode dar voz de prisão em flagrante. Você não sabe se a pessoa está armada, se a pessoa pode revidar essa agressão contra você. Então, se você vê esse tipo de situação, ligue para o 190 e passe as características que rapidamente chegará uma viatura da Polícia Militar e efetuará a prisão dessa pessoa. O idoso foi levado para a delegacia, assinou um termo circunstanciado de ocorrência pela contravenção de importunação ofensiva ao pudor e foi liberado. O caso foi encaminhado para a Justiça. Está em estado grave o adolescente de 14 anos que foi atacado por um cão da raça Pitbull em Passos, no sul do estado. O menino teria pulado o muro da casa onde o animal estava. Vizinhos acompanharam apreensivos o resgate da vítima. Gente, pelo amor de Deus, alguém chama o SAMU. Oi, gente. O caso foi registrado no bairro Coimbras, em Passos. Populares gravaram o momento em que o garoto está em um terreno com cachorro. Testemunhas disseram que os moradores jogaram pedras e até mesmo água para tentar que o cachorro soltasse o jovem. Pelo amor de Deus, onde que o menino tá? Porque pulou, onde que ele ia pular nesse trem aqui? Não tem jeito não, onde que ele ia pular aqui? Segundo informações, o adolescente teria entrado no local para pegar um brinquedo. Testemunhas também disseram que a vítima não sabia que havia um cão no local. Reparem no vídeo que a Polícia Militar foi acionada. Ligou lá, falou que não tem. Socorre na viatura, gente! O
jovem foi resgatado e levado para a Santa Casa da cidade. Que desespero. A dona da casa foi notificada, mas não foi levada à delegacia, já que o cão não estava na rua. Uma bezerrinha de apenas 2 dias de vida caiu em uma ribanceira de aproximadamente 80 metros na Grande BH. Os bombeiros logo foram chamados até a estrada de Macacos, em São Sebastião das Águas Claras, e resgataram o animal que não apresentava ferimentos aparentes. Os militares usaram técnicas de rapel para ter acesso ao filhote, que foi devolvido ao dono. E uma vaca também foi resgatada pelos bombeiros depois de cair no corredor de um condomínio em Juiz de Fora. A corporação teve muito trabalho e levou um tempo para retirar o animal do local. Lívia estava em casa quando escutou um barulho vindo do lado de fora. A casa está em obras e ela não se importou, até que o pintor avisou que havia uma vaca presa no corredor externo. Olha, o que tem uma vaca fazendo ali no corredor da sua casa? Aí quando eu vim e olhei, aí eu assustei, porque realmente uma vaca enorme num corredor de 80 centímetros. Os bombeiros tiveram trabalho para resgatar o animal. No início estava bem agitada, que ela ficava batendo a cabeça na parede. Eles chegaram e eu nem queria ver mais, porque a gente que gosta muito de bicho, a gente fica um pouco chocada, né? Triste, chateada com isso. Eles demoraram, acho que umas 2 horas ou mais, umas 3 horas mais ou menos, para tirar essa vaca dali. Depois que foi retirada do corredor, a vaca teve dificuldades para ficar em pé. O dono do animal providenciou o transporte para retirá-lo do condomínio. Segundo os moradores, é comum encontrar animais soltos aqui nas ruas do bairro Monte Castelo. Cabra, bezerro, vaca, cavalo. Inclusive, cavalo é todo dia revirando lixo ali fora. Na minha rua aqui, cavalo fazendo estrago com lixo o tempo todo. A gente volta já já. O JA está de volta, agora são 7 horas e 35 minutos. Abrimos o bloco com a história de um garotinho de 2 anos que é pura simpatia. Mas o Pedro, que você vai conhecer agora, vive um drama que compromete a saúde dele. O menino, morador de Vespasiano, pesa 40 quilos, peso muito acima do normal para uma criança dessa idade. Para ter certeza do que o Pedro sofre, o garoto precisa passar por uma bateria de exames. O problema é que nada disso é coberto pelo Sistema Único de Saúde. Bárbara é a mãe do Pedro. Ela e os 2 filhos moram na casa com os avós. O dia a dia dela é assim, acorda cedo para cuidar dos filhos. O pequeno Pedro precisa de uma atenção especial. As dificuldades são muitas. Para ir até mesmo ao médico, é difícil sair com ele. E em casa, é assim, a dificuldade dele é mais de locomoção, para andar, que ele não consegue ainda, né? Ele sai arrastando com a bundinha no chão. A mãe precisa dar conta de tudo. Por causa do peso do filho, ela está com escoliose. O menino tem dificuldade para falar e respirar. Para dormir, é preciso um balão de oxigênio. Os médicos que atendem o garoto suspeitam que ele tem obesidade monogênica. Para ter certeza, é preciso fazer uma bateria de exames que o SUS não cobre e a família não tem condições de arcar com os custos. A médica dele falou que o exame específico mesmo para descobrir é um exame que está avaliado no valor de R$12 mil que ela não conseguiria fazer pelo SUS. Levamos as imagens do garoto para esse endocrinologista pediátrico analisar. Essa criança deveria ser submetida a uma investigação genética, são exames feitos no DNA, é uma coleta de sangue simples. E se não for feito o diagnóstico com esses exames iniciais, ele teria que partir para um exame de mapeamento do DNA. Hoje é um exame do exoma que custa aí em torno de R$10 mil. Esses exames não estão incluídos na tabela do SUS, então deveriam ser feitos mediante um processo administrativo, ou uma ordem do Ministério Público, ou uma ordem judicial, um processo judicial. Mesmo diante de tantas dificuldades, aqui mora uma família unida e feliz. O irmão David não desgruda um minuto sequer do Pedro. Outra dificuldade da família é a locomoção do Pedro, que pesa 40 quilos. O carrinho de bebê mais avançado que vende no Brasil suporta apenas 27. A Tatiana é de uma ONG em Vespasiano e está empenhada a ajudar essa família também.
Isso, né? Nós somos do GCRIVA, uma instituição aqui em Vespasiano, e nós temos tentado sensibilizar, né, algumas pessoas, mobilizar pessoas que possam contribuir com, se sensibilizar com a história do Pedro e contribuir, né, doando recursos financeiros, doando um carrinho, né, construindo um carrinho de bebê apropriado. Para ajudar o Pedro, você pode entrar em contato com o GCRIVA pelo número 3621-6058, o código é 31. O endereço da ONG fica na Rua 4, número 277, bairro Morro Alto, em Vespasiano. O JA termina aqui. Obrigada pela companhia nesta quarta-feira. Fique agora com o SBT Brasil. Amanhã eu estou de volta a partir das 7h15. Até lá. Tchau.